Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula. Na nossa primeira videoaula nós falamos sobre a questão do conceito, um pouco a parte histórica das vigilâncias, e agora a gente entra na nossa segunda unidade e falaremos da estruturação da gestão desses serviços nacionais de vigilância à saúde. Então, para pensar um pouco essa questão da estrutura das vigilâncias no plano nacional, eu coloquei para vocês aqui alguns órgãos, algumas situações que aconteceram, que em 1951, por exemplo, teve a Assembleia Mundial da Saúde, a AMS, e foi a partir da AMS que aprovou regulamentos sanitários internacionais. E a gente vai ver que, em grande medida, algumas situações internacionais, elas acabam afetando o âmbito nacional, até porque existem recomendações e órgãos que regulam essa postura de vários países frente a algumas recomendações. Então, a gente vai ver que em 51 teve essa Assembleia que aprovou esses regulamentos sanitários. Em 69, nós tivemos o Regulamento Sanitário Internacional. E esse regulamento ele previa medidas de controle e intercâmbio de informações epidemiológicas sobre a propagação internacional do cólera, da peste e da febre amarela. Então a gente percebe que a cada momento, com a evolução tanto da tecnologia, também há uma evolução dos próprios problemas de saúde, das doenças, Então naquele momento pensava-se muito a perspectiva do cólera, da peste, da febre amarela. Muito embora a gente teve também problemas recentemente em relação à febre amarela. A gente vai ver que houve uma evolução, A gente hoje fala-se pouco ou quase não fala-se do cólera. Em 1995 a gente teve a AMS, que é a Assembleia Mundial de Saúde, ela ordenou a revisão desse Regulamento Sanitário Internacional, e essa revisão, essa solicitação de ordenamento da RSI, a gente percebe que houve um desenvolvimento na adoção de vários países por parte desse novo Regulamento Sanitário Internacional, e isso requereu o fortalecimento das vigilâncias epidemiológica e sanitária no Brasil, ou seja, isso favoreceu para que elas se tornassem mais densas, mais firmes aqui no Brasil. Em 99 foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, muito conhecida, a Anvisa, que hoje é o responsável pelo controle sanitário dos aeroportos internacionais, dos portos e passagens de fronteiras terrestres para prevenir a propagação internacional de doenças. Então, há pouco tempo a gente viu que houve um movimento em relação a alguns animais que estavam sendo deslocados para outro país, nos portos, mostrando como que eram as condições daqueles animais, o que aquilo poderia provocar. Então, a gente vai ver que precisa de um órgão para regular, porque se não há algo que regula, isso pode gerar vários conflitos, Então, o responsável por esse controle sanitário é da Anvisa. E o que a gente vai ver? Que com a Constituição de 88, o Estado ele continua sendo um regime de federação, e a grande novidade que ele traz é que o município ele vai ser um ente federativo, ou seja, coexistem três, que é a questão da União, dos estados e dos municípios, E a gente falou isso da relação desses três entes na disciplina anterior, que a gente vai colocar o que é de responsabilidade da União, o que é dos estados e o que é dos municípios, quando a gente coloca a atenção primária ali. Todos têm autonomia, para desenvolver ali as ações, mas ao mesmo tempo eles dependem um dos outros, Eles não são soltos, Eles têm uma interligação e precisa dessa interligação, dessa interdependência para o objetivo maior, que é a promoção ali da saúde. Então eles cooperam, mas também competem-se, Essa interdependência, ela está ligada também à questão da descentralização. Então as ações, elas são descentralizadas, então os recursos também. Então, aquilo que é competência do município, ele recebe por aquilo que ele desempenha, o Estado da mesma forma, e a outra situação é a União. Então, a gente vai ver que existem essas transferências financeiras, que são feitas, e são feitas a partir da perspectiva voluntária ou negociada. São os convênios que dependem das vontades ou disponibilidades orçamentárias, A gente vê que no âmbito geral a gente está tendo grande problema orçamentário e financeiro. São as automáticas e regulares, que são a repartição dos fundos de participação dos estados e municípios, FPE e FPM, que elas vão acontecer regularmente, são automáticas e vai depender de cada peculiaridade do município, a quantidade per capita de pessoas ali para haver esse repasse. E o objetivo é continuar operando essa questão da descentralização para deixar bem claro o que é competência de cada ente federativo, coordenar a ação dos governos, reduzir as desigualdades regionais, a desigualdade que há entre o Nordeste e regiões do Sudeste,
e aumentar a cooperação entre esses entes, né? Minimizar essa concorrência, mas sobretudo que tenha grande ligação entre os entes. O que a gente vai ver? Que essa descentralização ela acontece também na perspectiva das vigilâncias, e é muito interessante, né, pensar na perspectiva das diretrizes, né, e dos princípios do SUS, que privilegiou essa descentralização, deixando bem claro qual que é o espaço de atuação de cada ente, né. E a descentralização da saúde, ela seguiu o mesmo fluxo, mas seguiu um processo diferente, né, que a gente vai ver que tem a vigilância que ela é voltada para o adoecimento, né, que é a questão da vigilância epidemiológica, e há muito tempo ela não é mais só pensando na perspectiva de doenças transmissíveis, mas também doenças não transmissíveis. E foi pensado, sobretudo, a partir da década de 70, a vigilância sanitária, que é a vigilância dos processos de produção, né, e consumo. Então, o primeiro movimento, né, da constituição do seu sistema nacional foi em 94, já em tempos do SUS. A gente fala que é recente, é novo, né, se pensar na perspectiva histórica de vários acontecimentos. Então, tanto a vigilância sanitária quanto a epidemiológica, elas aprofundaram nesse processo de descentralização, né, em função da própria história, né, seguir o curso normal histórico. E a primeira circunstância que a gente vai ver dessa descentralização foi com a NOB, que a gente estudou na disciplina anterior, né, que é a Norma Operacional Básica do SUS, de 96, que vai reforçar o que é papel dos intergestores, né, e ao mesmo tempo vai introduzir critérios relacionados às vigilâncias para transferências financeiras, né, tanto as automáticas, que são relacionadas aos municípios e aos estados. A segunda é o fortalecimento dos serviços federais, da vigilância epidemiológica e sanitária. Então, quando a gente tem esse serviço federal fortalecido, a gente vê que ele pode transmitir para os estados e os municípios, e a gente vai ver que na década de 90 vai haver uma busca, né, de se organizar esses sistemas nacionais. Então, por que estruturar, né, esses sistemas de vigilância e não das redes, né? Então, a gente vai ver que também é uma função comum a todas as vigilâncias do campo da saúde, a chamada regulação de risco, né? E para fazer isso, a gente precisa ter uma constituição de sistemas, até porque há uma obrigatoriedade legal de que o SUS execute pelo menos 2 conjuntos de ações correspondentes às vigilâncias sanitária e epidemiológica, e essas ações elas são definidas como sistemas. Então, ao mesmo tempo, algumas dessas ações, em algumas áreas, elas exigem elevados requerimentos técnicos e institucionais. Então, não tem como, né, utilizar de sistemas se não tiver pessoas técnicas e ter instituições fortes para poder desenvolver esses serviços, né? Então, pensando na perspectiva da federação, que é marcada por grande desigualdade, né? Não só o Brasil, mas a gente percebe talvez em outros países, mas pensando na perspectiva e na realidade próxima à nossa, que fica difícil, né, nortear e pensar, não é, numa homogeneidade ou no equacionamento dessas ações. Então, a gente vai ver que o Sistema Nacional de Vigilância, os requerimentos para esse Sistema Nacional, eles são altos, e eles podem ser classificados como exigências de ordem técnica, funcional e política, né? Então, tem aquilo que realmente precisa ser feito, porque pela perspectiva técnica foi analisado e é a melhor forma de se fazer. Tem a perspectiva funcional, ou seja, tem 2 formas de fazer, mas essa é mais funcional e talvez o custo é menor, e tem a perspectiva também política. Então, a gente vai ver que como são ações que são de defesa e proteção da saúde, ela tem que ser executada por agentes públicos, né? Então, que seja no mínimo profissionais concursados ou comissionados. É aquilo que eu coloquei para vocês anteriormente. Os concursados vão passar governos e eles vão estar ali. Os comissionados e os contratados, eles sofrem a cada mudança de governo. Então, se pensar que essas ações elas podem ser desenvolvidas por qualquer um que vai entrar, a gente vai ver que não vai ter essa sequência, né? Uma ação ela começa a ser desenvolvida, muda-se o governo, porque a gente sabe que para gestar e para colocar em funcionamento depende de um tempo maior, né? E aí, em função disso, a cada novo governo muda, a gente vai ver que há um retrocesso. Então, é recomendável, é interessante que ele seja relacionado, que ele seja desenvolvido por pessoas que já são concursadas e que vai passar governo e eles vão continuar ali. É necessário que haja uma ação abrangente, né? Que seja no território todo, coordenada, cooperativa, ou seja, tem que ter locução, né? Para prevenir ou minimizar os prováveis danos e agravos decorrentes da exposição aos riscos. Então, esses fatores, situações de riscos, ou seja, o objetivo disso é reduzir a externalidade negativa das vigilâncias do campo da saúde, e para isso precisa se agir sistematicamente para se obter os objetivos que foram propostos até então. Então, a gente vai ver que com o Pacto
da gestão em 2006, os recursos financeiros federais, eles começam a ser repassados automaticamente e regularmente aos estados e Distrito Federal, e municípios foram agrupados em 5 blocos de financiamento. Então, os recursos federais que financiam as ações das vigilâncias no campo da saúde e que integram esse bloco são 2 componentes, que é a vigilância e promoção da saúde e a vigilância sanitária. Então, pensar a perspectiva da vigilância em promover a saúde, né, de forma coletiva. Então, a gente vai ver que existe esse Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, né, criado em 2009. Ele é coordenado pela Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde e ele tem vários subsistemas, né? A gente vai ver que um sistema ele é composto por subsistemas. Então, ele é composto pelo Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental, o Sistema Nacional de Laboratório de Saúde Pública e os Sistemas de Informação de Epidemiologia e Ambiental. Também tem os subsistemas de vigilância em saúde ambiental, que abrange a vigilância em saúde do trabalhador, que seria a perspectiva tanto do ambiente de trabalho, né? Então, quando a gente fala do Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, a gente vai ver que pensar na vigilância epidemiológica no Brasil, a gente tem que pensar em 2 momentos distintos que aconteceram, né? Pensar na campanha de erradicação da varíola, né, que foi entre 60 e 70, e a própria criação do SUS, né? Que a gente vai ver que mesmo que a criação do SUS, pensar o SUS em 80 e a implantação em 90, antes disso já haviam ações que eram voltadas para a questão epidemiológica, né? Mas a gente pode pensar a vigilância epidemiológica nesses 2 momentos, momentos mais intensos. Então, a campanha de erradicação da varíola mesmo, ela durou 7 anos, né? E elas foram aplicadas a outras doenças que não só a varíola, mas a outras doenças que são imunopreveníveis. Então, essa campanha de erradicação da varíola constituiu uma política prévia que resultou na criação das bases estaduais, né, do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. E essa secretaria se incumbiu de ações de vigilância, prevenção e controle de doenças, ou seja, vai vigiar, prevenir e controlar quando diagnosticadas essas doenças, coordenação nacional de programas de prevenção e de doenças, programa nacional de imunização, né? Então, ou seja, teve um surto de doenças, então a gente vai ter que pensar essa perspectiva da imunização, investigar quais são as causas e dar uma resposta a isso. Coordenação da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública e coordenação da saúde do trabalhador. Então, a gente vai ver que com a criação do SUS, embora a gente já falou que as ações epidemiológicas elas já aconteciam antes do SUS, mas ela teve uma grande contribuição do SUS e expansão nesse período após a criação do SUS. Então, o que a gente vai ver na década de 90? Que houve um fortalecimento, né, pensando nessa perspectiva hierárquica, né, desse serviço de vigilância epidemiológica na perspectiva federal. Então, foi nesse momento também que cria a Secretaria de Vigilância em Saúde, em 2003. Então, esse subsistema, né, de vigilância epidemiológica, ele viveu um momento histórico, né, que não abrangia somente estados e o componente federal, e a gente vê que eles participavam formalmente dessa divisão do trabalho, então eram os estados e a União que ficavam sob a responsabilidade dos 2. Na década de 90, a gente vai ver que o município ele se adere à descentralização da vigilância epidemiológica, até pensando na perspectiva das próprias ações do SUS, com essa descentralização e o que fica a cargo dos municípios. Então, a esfera estadual ela já estava estruturada, né, em relação às ações de vigilância, mas era de forma desigual se comparasse todos os estados. Então, a gente não tinha uma homogeneidade. Alguns estados estavam mais avançados em relação a outros estados e isso vai depender das questões sociais, econômicas, né, dos desenvolvimentos que deram naqueles estados. Então, a partir de 98, se acentua a implementação com a NOB-SUS 96 e a gente vai ver que vai definir muito claramente aquilo que é a responsabilidade da União, do Estado e do município, pensando inclusive, né, de como será feito esse financiamento, né, tanto na parte epidemiológica também como controle de doenças. E a gente vai ver que foi aí que estabeleceu o que vai ser, né, o recurso fundo a fundo para os estados e municípios e programar também, né, a partir da programação pactuada integrada de epidemiologia e controle de doenças, né, aquilo que vai ser repassado para combater. Então, eu vou colocar para vocês aqui essa vigilância epidemiológica, né, ela começa desde a coleta dos dados, ela vai para o processamento desses dados coletados, a gente segue para um novo momento, que é a análise e interpretação dos dados processados, ou seja, eu tenho os dados e o que esses dados querem me dizer, né? O que eles estão me dizendo naquele momento.
Então, a partir daí, cria-se uma recomendação, né, que seja para prevenir e controlar. Depois pensa-se como que vai ser feita essa promoção, né, de prevenção. E depois a avaliação dessa eficácia e efetividade dessas medidas, ou seja, diante do que a gente achou, diante do que foi adotado, a gente teve, né, eficiência e eficácia, a partir daí a gente vai divulgar as informações que forem pertinentes. Então a gente tem o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, né, a gente falou de saúde do trabalhador, agora é saúde ambiental, então a gente vai ver que o ambiente ele passa a ser incorporado à questão da saúde, então, ou seja, há uma integração da vigilância sanitária, né, a questão que é chamada trio de conflito, passa-se a pensar a questão da fiscalização, ela é feita pelo Ministério do Meio Ambiente e do Trabalho e Emprego, ou seja, as duas coisas ao mesmo tempo, até quando a gente pensa no desmatamento para carvão, então a gente pensa no desmatamento, a questão do meio ambiente, mas também a questão da qualidade de vida e as condições de trabalho daquele trabalhador. Então não dá para fazer como algo dissociado, mas assim os ministérios, tanto do trabalho quanto do meio ambiente, têm que agir naquela ação específica ali. É ancorado nos movimentos sociais, tanto ambientalistas quanto sindicalizados. Então não tem como pensar em ações se não chamar também os sindicatos, né, e os envolvidos para pensar essas ações. Em muitos momentos são esses envolvidos, né, os sindicatos, os movimentos sociais que levam, né, essa demanda para os órgãos públicos, né, para ser discutido e, quando necessário ou quando viável, né, se tiver recurso para isso, para que seja incorporado. Então a gente vê a questão da reforma sanitária, né, a saúde do trabalhador foi a primeira a constituir no SUS no processo de reforma sanitária e ele vai integrar assistência e vigilância, né, que é responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, o Subsistema Nacional de Saúde Ambiental, ela vai abrigar as práticas relacionadas ao ambiente e à saúde do trabalhador, não vão ser mais segmentados. E a gente vai ver que o novo regimento da Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação Geral de Vigilância Ambiental, ela vai se transformar num departamento, né? E aí a gente vai ver que vários fatores de risco ambientais não biológicos da saúde do trabalhador, elas vão ter que ser fiscalizadas, vão ter que ser percebidas ou ser discutidas a partir desse novo regimento. Então, o componente ambiental no Sistema, né, Nacional de Vigilância Sanitária, a gente vai ver que tem as atividades relacionadas ao componente ambiental, né, e sempre pensando nessa descentralização dos estados e municípios, né, que antes era a FUNASA, e quando era a FUNASA, ela cedeu 26 mil agentes de endemias da rede física e dos equipamentos da FUNASA para os entes subnacionais. Então, houve essa transferência, né, tanto de agentes quanto de equipamentos por parte da FUNASA para os entes subnacionais. Então, o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, o objetivo é prevenir e controlar os fatores de risco de doença e de outros agravos à saúde decorrente do ambiente e das atividades, parecendo antecipar a ligação com a saúde do trabalhador. Então, quem participa desse sistema é o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a Fundação Oswaldo Cruz. Na perspectiva estadual e municipal, né, da vigilância ambiental, a gente vai ver que ele é um serviço isolado quanto às mais diversas combinações com as mais diversas vigilâncias. Então, ele não está dissociado, sobretudo, ele está interligado com as demais vigilâncias. Na perspectiva municipal, a gente vai ver que vai ser analisada as questões sobre o risco biológico, né? Então, a questão dos vetores, dos reservatórios e pensar na questão de quem é feita, né, ou a responsabilidade de quem para a execução dos serviços de vigilância sanitária. Então, o que a gente vai ver? Que há mandamentos constitucionais que prevê essa colaboração na proteção ao meio ambiente e a fiscalização e inspeção de águas para o consumo humano. Né? Então, como que as pessoas consumiam água há 3, 4 décadas atrás e como é o consumo de água hoje. A gente vai ver a evolução, né? Como é o tipo, a questão do tratamento. E a gente vai ver que até a participação, né, tanto controlando, fiscalizando essa produção, transporte, né, os mais diversas etapas do processo, né, que vai haver essa participação, e que é muito interessante, por sinal. Então, a gente vai ver que também é de responsabilidade desse sistema elaborar indicadores e sistemas de informação de vigilância em saúde ambiental. Ou seja, não tem como a gente trabalhar, ainda que não pode ser analisado somente a perspectiva quantitativa, não tem como não pensar a perspectiva qualitativa, mas são esses indicadores quantitativos que vão nos dar suporte para poder gerar algumas ações. Então, às vezes, os indicadores por si só quantitativos, eles já dizem muita coisa. Então, a gente tem que pensar
o que foi gerado, né? Pensar nessa perspectiva do sistema de informação da qualidade da água, né? O sistema de informação de vigilância em saúde, né? A questão do solo contaminado. E o objetivo era promover intercâmbio de experiências e estudos, ações educativas e orientações e democratizar o conhecimento na área. Então a gente vê que faz parte, né, do componente da Sinvisa relacionado ao trabalhador e sua saúde, a Instrução Normativa 1/2015, que define os ambientes de trabalho, né, e a responsabilidade, e pensar a perspectiva da água, do solo, do ar, dos contaminantes ambientais, dos desastres e dos acidentes com produtos perigosos. A Constituição de 88, ela pensa a perspectiva do saúde do trabalhador como uma competência do SUS, embora não seja só competência do SUS, né? O SUS vai dar suporte ali de assistência, mas a questão da fiscalização dos ambientes de trabalho, né, ela vai ser feita pela vigilância do trabalho ali. O Ministério da Previdência Social, que é a questão do pagamento dos beneficiários enquanto perdure a incapacidade decorrente de acidente de trabalho e os procedimentos de reabilitação profissional e reinserção no mercado. E aqui até abro um parêntese para pensar nessa perspectiva dos benefícios, né? Até quando perdure a incapacidade. A gente assiste esse momento na Previdência, né, de que as pessoas estão sendo reinseridas ou estão tendo, né, seu benefício interrompido antes mesmo dessa capacidade de retorno às atividades. Mas é uma coisa para a gente pensar e refletir mesmo. Aí a gente vai ver aqui quando coloca um quadro, né, dos acontecimentos, que de 78 a 86 a gente vê que ressurge o movimento sindical. A gente vai ver que naquele momento o movimento sindical ele era muito mais fortalecido, né? Então é nesse momento que cria o Programa de Saúde dos Trabalhadores, que é de 84, e a gente vai ver que foi após, né, a eleição direta de 82, e a partir da realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde e da 1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. De 87 a 90, a gente vai ver que houve uma prática acumulada no Programa de Saúde dos Trabalhadores, no início da década de 80, e garantiria a inscrição da saúde do trabalhador com atribuição do SUS. Entre 91 e 2001, a gente vai ver as disputas que marcaram, né, esse cenário, pela ausência de mecanismos claros e efetivos de financiamento para ações do SUS. Então, a gente vai ver que é nesse momento também que amplia os marcos legais e também as questões relacionadas à saúde do trabalhador. Então, a gente vai ver que o CREST e o SEREST, né, foram criados com o objetivo de articular os dispositivos, equipamentos e serviços do SUS em uma rede de abrangência nacional, com conexões organizadas, né, nos mais diversos níveis de gestão, com a produção de informação, implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CREST, tornando-se depois o SEREST. O RENAST, né, que a gente vai ver também que o objetivo dele, o PNST, o objetivo é a atenção integral à saúde do trabalhador, articulações intra e intersetoriais, informações em saúde do trabalhador, apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, capacitação permanente, participação da comunidade na gestão das ações. A RENAST conta com repasse de recursos federais para o financiamento de suas ações, o Plano de Trabalho de Saúde do Trabalhador em estados e municípios. Então, conta com as duas vias de financiamento. Como que é feito esse financiamento, né? A partir do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, a gente vai ver que a questão de imunização, notificação, investigação epidemiológica e controle de doenças, ela era feita pelos estados e municípios. A esfera federal, ela fica a cargo da FUNASA, né, que ia financiar ações que eram de sua responsabilidade. Então, também pensando na perspectiva das endemias, então ela repassava os recursos por estados e municípios através de convênio para combate de uma ou outra doença. Então, se precisasse de recursos adicionais, né, tinham que ser pleiteados e tinha que ter a justificativa, que era uma eclosão de doença ou também uma forma epidêmica. Após o Pacto de 2016, o bloco de financiamento da vigilância em saúde foi regulamentado, passando a ser formado por 2 componentes, que é a vigilância epidemiológica ambiental em saúde e a vigilância sanitária. A partir de 2010 foram alteradas algumas regras, né, então muda a denominação de componente do bloco de financiamento de vigilância epidemiológica ambiental em saúde para vigilância e promoção da saúde. Houve mudança também no componente entre a parte fixa e outra variável. Então, institui-se o piso fixo de vigilância e promoção da saúde e segundo o piso variável de vigilância e promoção à saúde. Houve substituição do processo de certificação por parte das gestões para a gestão das ações de vigilância em saúde pela adesão ao pacto.
Os valores do piso fixo de vigilância e promoção da saúde foram revistos, devem, né, ser revistos a cada ano com base em uma população estimada. Ou seja, estimou-se esse ano uma população, então tem que se pensar o do piso fixo a partir desse número de pessoas, né, porque essa análise ela é feita a partir das estatísticas do IBGE e sempre pensado na perspectiva per capita, ou seja, por pessoa. Como é feito o planejamento, monitoramento e avaliação. Então, com a portaria de 2009, a 3252, que foram colocadas, né, algumas diretrizes, ações e metas que devem ser inseridas no plano de saúde e nas programações anuais de saúde, das 3 esferas, né, União, Estado e Município. Então, a vigilância deve estar contemplada no plano diretor de regionalização, na programação pactuada integrada, com inclusão da análise das necessidades da população, da definição de agendas de prioridades regionais e de ações intersetoriais de investimentos. Então, quando a gente fala do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente vê que ela foi tanto transformada como redefinida no século XXI e tiveram 2 grandes inflexões, que foi na década de 70 e na década de 90. Além das atribuições que a gente já colocou anteriormente, que é o poder de polícia administrativa, né, ela também tem que inspecionar, fiscalizar, né, essas atividades autorizativas, como licenciamento, autorização e registro de produtos, e também julgando se existem irregularidades e aplicando sanções quando necessário. Então, a vigilância, ela vai sempre atuar em consonância com a questão do desenvolvimento econômico, da acumulação de capital e com o desenvolvimento tecnológico. Então, a cada nova tecnologia, muda-se o processo de fabricar um dado produto. A questão do próprio desenvolvimento econômico vai afetar também a própria acumulação de capital. A gente vai ver que existem as tragédias sanitárias, né? Por exemplo, na década de 60 houve a questão da talidomida, que ocasionou o nascimento de bebês com malformação congênita, criação de órgãos nacionais e normas voltadas a essa segurança dos fármacos e ao monitoramento de suas relações adversas. Então, sempre ela também tem que estar pensando nessa perspectiva dessas tragédias sanitárias. Então, o que a gente vai ver? Que o objetivo era romper essa fragmentação das ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, pensando na perspectiva dessa municipalização das ações, não incorporando só a uma dada vigilância ou outra, mas ao sistema como forma geral, né? Então, essas questões, essas ações, elas vão ser incorporadas no Sistema Nacional de Vigilância, né? E também pensando na perspectiva dessas ações e não em casos isolados de vigilância. Então, é a partir daí que vai definir as competências do governo nas ações da vigilância sanitária e pensando sempre na perspectiva intersetorial das ações. A gente vai ver que houve uma auditoria do TCU, mostrando, né, essas fragilidades do sistema, a estrutura da Secretaria de Vigilância Sanitária, ela era insuficiente para o desempenho de suas atividades, porque 63% dos estados não detinham pessoal qualificado, então isso é um problema. Só 47% tinham pessoal qualificado, 33% enfrentavam carência de equipamentos, ou seja, não tem equipamento, como que eu vou conseguir desenvolver ações que eram propostas? Veículos, legislação apropriada, e 58% não acompanhavam a atuação da esfera municipal. 66% dos municípios auditados, o número de agentes era insuficiente, então, ou seja, nós tínhamos um arcabouço insuficiente para gerar, né, com êxito e alcance dos objetivos daquelas ações. A gente tem que ficar atento à questão da Secretaria da Vigilância Sanitária, que faz parte, né, do Ministério da Saúde, foi criada em 90 e depois ela se transforma na Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde em 99, que foi substituída pela Anvisa. E a Secretaria de Vigilância em Saúde, criada a partir do SENEP em 2013. Em 99, em função dessa necessidade, né, dessa busca de descentralização e de maior articulação do serviço de vigilância, a Anvisa foi criada, né, e teve muito claro e definida as suas diretrizes e foi em substituição à Secretaria de Vigilância Sanitária. Ela aboliu, em grande medida, essa rotatividade dos postos de direção, porque a cada ano, né, então tinha muita rotatividade, aquilo que eu falei com vocês, as ações elas não conseguem ser exitosas, porque sempre há uma interrupção. Então, como agora, a partir de agora, passa a ter mandato, então vai reduzir essa questão da rotatividade. E aí, a partir daí, também passa a se arrecadar mais, né, a partir da fiscalização. Então, a gente vai ver que como houve uma maior incidência, né, e aumentou-se ainda mais as ações de fiscalização, a gente vai ver que ela teve uma maior arrecadação.
E aí não foram incorporadas entre as atribuições e competências da Anvisa a vigilância em saúde do trabalhador, que ficou a cargo apenas da esfera federal, né, e algumas vezes integrou a vigilância sanitária, não sem conflitos, né. A gente vai ver que muitas ações, a gente vai ter o êxito, mas antes do êxito a gente vai ter muitos conflitos até a resolução nesses conflitos. Aí a gente vai ver que existem componentes e funcionamento dessa secretaria, os componentes no sentido restrito, né, que são os órgãos ou serviços de vigilância sanitária dos estados e municípios. Aí nós temos o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, os Laboratórios de Saúde Públicos, os LACENS, e a gente vai ver que a questão das decisões, elas têm sido tomadas, né, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E os componentes, né, da secretaria no sentido mais amplo, a gente vai ver que assume uma natureza multidisciplinar, né? Ou seja, não é só de mas um caráter mais pluri, né? E é intersetorial da vigilância sanitária que precisa interagir entre os vários setores governamentais, também pensando na perspectiva da sociedade. Então, a gente vai ver que são iniciativas, né, com a constituição de uma rede de hospitais sentinela, para a notificação e a busca ativa de eventos adversos relacionados a produtos e serviços sujeitos à vigilância e outras voltadas para os processos de regulamentação e regulação sanitária internacional, um caráter permanente na agenda do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e mais especificamente do seu órgão federal. Então, quando a gente fala, né, que com a criação da Anvisa, houve um crescimento na dotação orçamentária, porque se ela começa fiscalizar mais, é muito provável que ela vai encontrar mais situações que precisam de punição, né, que precisam de sanção. Então, antes da criação, talvez essa fiscalização ela fosse mais parca, mais esporádica, mais pontual. E a gente vai ver que com essa criação ela começou a arrecadar muito mais, né, quase 45% a mais, né, e essas receitas elas são advindas do Orçamento Geral da União. Em 2005, a arrecadação de taxas e multas, por exemplo, corresponderam a 55%. Então, a gente vai ver que isso gerou um aumento da capacidade financeira da Anvisa, né, principalmente no momento de implantação da NOB SUS 96, e o que vai favorecer. Se eu arrecado mais, eu tenho possibilidade de arcar com os meus compromissos. Então, se ela está arrecadando mais, automaticamente aqueles repasses que deveriam ser feitos regularmente, automaticamente, ele começa a acontecer, né, pensando na perspectiva da Anvisa para os estados e municípios. Em 98, os municípios passaram a receber o piso básico de vigilância sanitária. Em agosto de 2000, os estados passaram a receber um valor per capita por habitante ano, denominado média e alta complexidade em vigilância sanitária. A gente vai ver que os repasses eles têm aumentado, né, a partir de 96. E em outubro de 2001, o repasse ficou conhecido pela sigla, né, TFVS, ou como MAC Fato Gerador, né, que são esses repasses que foram criados. Em dezembro de 2003, as ações de vigilância, né, pensando na perspectiva tanto de inspeção dos estabelecimentos, de drogarias, postos, creches, né, e outras instituições, ela passou a integrar o Programação Pactuada Integrada da Vigilância em Saúde ou as programações que sucederam, né, o PPI-VS. Outra importante modificação foi a entrada dos municípios e de suas representações no processo de negociação da descentralização das ações e dos repasses financeiros federais. O que a gente vai ver? Que as transferências elas passaram a ser condicionadas à adesão de um termo de ajustes e metas, ou seja, você recebe se você antes me propor o que deve ser ajustado, qual que é a meta que deve ser alcançada. Então, ou seja, para se pactuar, tinha que pensar claramente quais eram as metas e os ajustes que precisavam ser feitos, né? E aí a gente vai ver que não houve vinculação das transferências financeiras para os municípios, né, para que eles pudessem ali realizar suas ações, e nem mesmo classificaram como baixa complexidade ou situações mais básicas. Em 2004, os municípios recebiam os repasses federais sem ter o compromisso de realização das ações e sem que houvesse a exigência de certificação. Então, o que a gente vai ver? Se recebe e você não tem que prestar conta, se você não tem que obrigatoriamente realizar ações, então isso pode favorecer em algum momento que esse repasse seja feito, que em muitos momentos podem ter ações que precisam ser desenvolvidas e podem não ser desenvolvidas porque não gerou essa obrigatoriedade. Eu costumo falar muito que às vezes nós agimos muito pela punição, né? Se eu não vou ser punido, eu não faço, mas se eu vou ser punido, então eu vou ter que adotar uma nova forma, né, de agir, de executar algumas ações.
Então a gente vai ver que de 2005 a 2007, o Serviço de Vigilância Sanitária das 3 esferas chegaram a um consenso, né, que foi a elaboração e aprovação do Plano Diretor de Vigilância Sanitária, e ela foi organizada em 5 eixos, em que o primeiro é a organização e gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, pensando na perspectiva do SUS, ação regulatória, vigilância de produtos e serviços de ambientes, a vigilância sanitária no contexto da atenção integral à saúde, a produção de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, construção de consciência sanitária, mobilização, participação e controle social. E a gente vai ver que os instrumentos eles foram publicados pela Anvisa, e o objetivo era garantir, né, o cumprimento dessas metas que eram propostas, ou seja, se até então não precisava se cumprir, a partir de agora ela precisa ser cumprida, né? Então, os estados eles tinham que cumprir em 100% aquele plano de ação que foi proposto, e o município um total de 30%. Aí a gente entra na unidade 3, e a gente vai pensar o cuidado da saúde também pensando na perspectiva da qualidade de vida, né? E isso se torna um desafio para as vigilâncias. O que a gente vai perceber? Que a vigilância epidemiológica ela fica com processos de adoecimento e com os agravos. A perspectiva ambiental e a saúde do trabalhador é a ciência e a tecnologia dos seus desenvolvimentos. Então, a questão dos experimentos, né? Então, vai dizer muito em relação ao ambiente, né? Ao meio ambiente e também ao ambiente de trabalho. E pensando esses espaços como proteção, né? O trabalhador, ele sai, como que ele sai? Ele vai para um espaço onde ele está muito exposto à vulnerabilidade das práticas ali de trabalho, né? Então, o ambiente ele tem também que ser favorável na questão da própria proteção do trabalhador. A perspectiva sanitária, entendendo que há uma contribuição para que produtos e serviços eles sejam mais seguros e tenham melhor qualidade no próprio SUS e fora dele, contribuindo para a estruturação e qualificação, e é imprescindível, né? Não pode discriminar entre serviços públicos e privados, ou seja, em todos a questão da vigilância sanitária ela tem que atuar. Vou atuar melhor no setor público. Não, independente do setor, ela tem que atuar e atuar de forma exitosa. Pode contribuir para a melhoria da gestão na medida em que o gestor está atento à qualidade dos serviços e oferece à população, né, um serviço de qualidade, exercendo ali seu papel enquanto gestor, né, o serviço de qualidade, promovendo ali, prevenindo doenças e promovendo a saúde. Então a gente vai ver que o controle de infecção no serviço de saúde, ele pode ser ativo ou passivo, né, e vai depender em grande medida da investigação realizada nos moldes da vigilância epidemiológica. Quais são os tipos de vigilância, de sistemas de vigilância? Nós temos a vigilância passiva, né, que tem como fonte de informação a notificação espontânea. Essa vigilância passiva ela tem um menor custo e ela é mais simples, né, de ser executada, mas também é mais vulnerável à subnotificação, ou seja, supera 50%. Subnotificação é quando a gente conta uma história de uma forma diferenciada. Então, ao invés de contar, por exemplo, que eu fui numa ocorrência e que um indivíduo ali, ele foi perfurado, né, com 17 tiros, e eu cheguei ali, ele já estava, né, já desfalecendo, mas ele não tinha ido a óbito. Então a subnotificação é chegar ali e falar, é uma tentativa de homicídio. E ao mesmo tempo não é uma tentativa de homicídio. Ali aquela pessoa já estava morrendo, né? Quando chegou já estava morto. Então, subnotificar é mudar uma realidade, né? Contar mais ou menos uma realidade. A vigilância ativa, que é o estabelecimento de um contato direto a intervalos regulares entre a equipe de vigilância e as fontes de informação, geralmente constituídas por clínicas públicas e privadas, laboratórios e hospitais. Ou seja, existe uma vigilância ativa que de tempo em tempo, de forma regular, né, e com profissionais ali especializados, elas vão a certos setores fazer essa vigilância, né, para ver como estão as condições ali daquelas clínicas, laboratórios e hospitais. E tem o sistema passivo parcialmente ativado, que é o sistema ativado em parte pelo contato direto e regular com uma fonte ou com um número reduzido de fontes de informação que centralizam o atendimento de grande número de casos no agravo objeto do sistema. Então, o que a gente vai ver? Que a própria vigilância, ela regula parte das tecnologias em saúde, né? Medicamento, equipamento, aparelhos de materiais, artigos de uso, aplicação médica, odontológico. Então, ela vai estar fazendo ali, inclusive, entrada no mercado, questão de registro em órgãos de vigilância sanitária. Então, ela está ali, né, com a função, né, de regular grande parte dessas tecnologias.
A gente vai ver que algumas dessas vigilâncias, elas lidam com o processo de produção e seus efeitos na saúde, né? Então, há uma contradição capital e trabalho, né? A partir da perspectiva que você liga e você lida, né, com interesses diversos. Então, o que a gente vai ver? Há situações que vai precisar de uma maior intervenção do Estado, principalmente para reduzir a desigualdade. Nós não pegar um trabalhador isolado e pensar que ele vai ter a mesma força, né, e vai estar disputando de igual para igual com o seu patrão. Então, a perspectiva da intervenção do Estado é gerar de uma forma igualitária, né, o acesso e ampla defesa, proporcionar essa qualidade de vida e construir cidadania, né, tanto para o trabalhador e pensando na perspectiva também da empresa. A gente vai ver que a capacidade de intervenção entre as vigilâncias ela é diferenciada, né? Então, tem a sanitária, ambiental e do trabalhador, elas se relacionam mais estritamente aos processos de produção e desenvolvimento, né? Então, quais são as grandes questões dessas três vigilâncias? Há contradição na relação entre capital e trabalho, isso é óbvio, né? Entre a produção e consumo, entre a produção e meio ambiente, porque vou produzir, mas para produzir eu preciso poluir o meio ambiente, eu consigo produzir a um preço menor. Então, a gente vai ver que há contradição daquele que está produzindo e daquele que está consumindo. Relação de força que estabelece entre quem produz o serviço e quem presta o serviço, ou seja, quem cuida e quem regula, e a necessidade de enfrentar monopólios e oligopólios e suas estratégias em contexto de desenvolvimento desigual entre países. Então, assim, se eu tenho um monopólio ou oligopólio da produção de um certo produto, eu tenho uma vantagem muito maior do que aquele que vive na concorrência perfeita. Então, precisa, né, enfrentar esses monopólios numa perspectiva de ofertar, né, bens e serviços a preços mais competitivos, né, e proporcionar uma concorrência mais leal. Então, o que a gente vai ver? Que o desenvolvimento desigual, como a gente falou, que ele é processado de forma diferente, né, nos mais diversos países, a gente vai ver que gera questões que são enfrentadas pelas vigilâncias, né? Não é muito incomum a gente ver carregamento de lixo tóxico. E aí, às vezes, o discurso estou mandando para países em via de desenvolvimento porque eu estou auxiliando. Quem tiver a oportunidade de assistir a Obsolescência Programada, é um documentário, ele vai mostrar justamente isso, carregamentos e containers e mais containers de computadores, a justificativa que está mandando para a África, para países pobres, para informatizar, para ter acesso, né, a essas tecnologias, quando na verdade grande parte desses produtos eles não funcionam. Então seria ali uma forma de descartar o lixo. Essas três vigilâncias consideram os determinantes e condicionantes biológicos, físicos, químicos, mecânicos ou ergonômicos e lidam com determinantes socioambientais, com a organização do Estado e a implementação de suas políticas públicas, das políticas sociais no mundo globalizado. Então, a vigilância em saúde do trabalhador não é uma prática puramente técnica, ela é padronizada, mas ela faz parte de uma política de saúde que é complexa, que é ampla e que é permeada por interesses conflituosos, ou seja, interesses de ambos os lados, né? Mas como a gente pensa na perspectiva coletiva, ela está ali para atuar pelo bem coletivo. Então, a gente vai ver que vai haver, né, retirada de produtos quando tem baixa qualidade, eles vão sair de circulação, vão aumentar as exigências a cada novo momento, aumenta-se a exigência sanitária, a cada novo estudo que percebe que aquela prática ela não deve ser feita, há uma mudança, inclusive também na prestação de serviço, tudo aquilo que pode afetar a saúde, né? Então eles vão ter sempre um efeito, uma relação direta para a transformação, para a mudança. A vigilância sanitária é a que mais diretamente se defronta com os interesses econômicos, porque ela está ligada à questão da produção e da distribuição, né, do consumo. Então, é claro que se acha um produto que ele foi produzido e que não está nas condições, não está em condições de ser enviado para o mercado, a gente vai ver que ele vai ser retirado, então vai diretamente, né, contra os interesses ali de quem está produzindo e talvez de quem vai consumir também. Então, a gente vai ver que a vigilância da saúde do trabalhador é que tem buscado incluir mais representações de trabalhadores, né? A classe ela tem que participar para que melhorias elas possam acontecer. Não é uma questão fácil, porque é inclusive um grande desafio de inclusão. A gente vai ver porque tem outras perspectivas que não só o setor informal, tem as pessoas que estão na informalidade, tem a questão que é pública e também as pessoas que estão na perspectiva rural. Ela é frágil, né, em relação a essa participação da sociedade, porque várias situações elas fazem parte, né, dessa discussão nas mais diferentes esferas, e essa gestão participativa da qualidade da água, do meio, por meio de relatórios mensais em tempo posterior, eles têm sido insuficientes para a prevenção de doenças. Então a gente vai ter aqueles gargalos, né,
que é, em muitos momentos, os relatórios, quando eles são publicados, já se passou muito tempo e não dá para poder ter uma ação mais incisiva. E a gente vai ver como que é feita essa tomada de decisão. E quando eu falo que a gente fala desses indicadores, eles são interessantes, inclusive para permear, para dar suporte à tomada de decisão. E a gente vai ver que o que mais dificulta é porque não há uma inter-relação, né, uma integração entre os vários sistemas. Então, para eu pensar na perspectiva ambiental e do trabalhador, tem que ter uma interlocução com esses indicadores, né? Eles têm que ser articulados. E como não são articulados, às vezes geram muitos problemas, muitos percalços. Quando a gente fala da vigilância ambiental, há um avanço, né? Quando a gente pensa que foi criado o painel de indicadores, o ideal seria que fosse obrigatório, né, inclusive por parte das empresas, informar os acidentes ou doenças de trabalho. A gente vai ver que eles vão se restringir somente aos que são segurados, né? Aqueles que são segurados, eles informam. Os que não são segurados, vai haver a subnotificação. A gente vai ver que vários fatores, eles vão condicionar e dificultar bons indicadores, né? Seja questões operacionais, né? Tem a questão da codificação, principalmente essa cobertura que é sempre limitada aos empregados do mercado formal, e quando a gente vai pensar, não há essa ligação, essa interlocução, essa comunicação com o CAT, né? Então isso dificulta fazer levantamento de um indicador mais amplo. O que a gente vai ver? Que esse monitoramento, ele tem que ter algum objetivo, ele tem que funcionar para alguma coisa, e o objetivo é aprimorar os registros de produtos, de normas técnicas e de orientações. O que a gente vai perceber? Que quando vai fazer algum ensaio clínico, sempre utiliza um número reduzido de pessoas, inclusive que para fazer aquela pesquisa, se colocar uma população muito ampla, até é difícil de se realizar, então sempre utiliza esse número reduzido de indivíduos. Então, o que a gente vai perceber? Que alguns efeitos, eles só podem ser mensurados ou ficar visíveis se for aplicado em larga escala, ou seja, um número maior de pessoas participando, né, para que haja maiores intervenções. E o que a gente vai ver? Que existe essa vigilância pós-comercialização, que ela vai ganhar relevância, né, e vai mostrar que ela é imprescindível nesse processo regulatório, pensando principalmente na proteção à saúde. Quando a gente fala da esfera federal, né, a gente vai desenhar, implementar, pensar da perspectiva dos programas de monitoramento de programas, farmacolovigilância, hemovigilância e tecnovigilância, considerados prioritários para a vigilância pós-comercialização. E aí a gente vai ver que a pesquisa, né, a produção de conhecimento, ela é extremamente importante, né, nessa ideia das vigilâncias, porque é essa cooperação entre os serviços, as universidades, os institutos de pesquisa e desenvolvimento, que vão mostrar, né, como que a saúde se constitui um desafio, o que precisa ser feito para resolver, para sanar esse desafio e para promover essa saúde, né, seja do trabalhador em âmbitos mais diversos. A gente vai perceber que a saúde ela vai mobilizar vários atores, né, que vão ter várias visões, interesses, linguagens distintas, mas o objetivo é trazer um objetivo coletivo, é trazer um produto que é coletivo, e a gente vai ver que a tarefa, né, é uma tarefa muito difícil, porque a gente vai pegar prioridades na área da saúde e vai pensar em consensos para compartilhar esses recursos. E os investimentos em pesquisa, no campo da vigilância, eles são aquém das necessidades. Então, isso vai comprometer o desenvolvimento de métodos. Eles precisariam, né, ter mais recursos para poder destinar. Então, para implementar os sistemas cooperativos, né, na esfera do governo, é necessário que seja feito de forma integrada, que sejam organizados e distribuídos equitativamente no país. Então, eles devem contemplar alguns princípios. Quais são os princípios? Da transparência na ação regulatória, da transversalidade e intersetorialidade, ou seja, passar por vários setores e várias discussões, da ética e da precaução, da complementariedade das ações, e a gente vai ver que os locais eles vão depender do porte do município e do estado, né? Então, como ele vai estar organizado e como vai ser a estrutura da Secretaria de Saúde, ela vai depender de outras variáveis, né? E principalmente da infraestrutura daquele município ou estado. O que a gente vai perceber? Que é importante estruturar as redes de laboratórios oficiais, o LACEN, para que possam atuar nos vários componentes das vigilâncias em saúde. Então, ele precisa ter uma estrutura mais robusta para que ele possa, né, atender e atuar de forma incisiva, né, nos componentes da vigilância.
A existência de estrutura referência laboratorial específica é um fator de estabilidade e de crescimento das experiências em saúde dos trabalhadores, vai exigir uma equipe multiprofissional, né, com pessoal em quantidade suficiente, com a qualificação necessária ao desenvolvimento das ações. Quando a gente parte para os municípios, a gente vai ver que muitos estão com a equipe defasada em função do próprios salários, né, que são pagos aos funcionários públicos municipais. Há vários fatores que acometem, né? Então a gente vai ver que para que exista essa estrutura, né, fortalecida e robusta, ela precisa de um número muito grande, um número extenso, né, de trabalhadores com experiência. O que a gente vai ver é que a maioria dos municípios elas não tem, né? Não tem essa equipe multidisciplinar, que tem investidura pública, né, que esteja consciente do seu papel na sociedade, qual que é a sua função. Então a gente vai ver que isso é um desafio, a formulação de políticas de recursos humanos, que contemple o aumento, a diversificação e a qualificação da força de trabalho e a estabilidade nas 3 esferas. Então, se a gente tivesse um corpo, né, de trabalhadores, de profissionais especializados, né, tivesse consciente da sua função e tivesse ali totalmente envolvido para que a gente alcançasse essa efetividade, né, do Sistema Único de Saúde como um todo. E a gente vê que esse é o desafio que a gente tem vivenciado nos dias atuais. Pessoal, chegamos ao final da nossa segunda videoaula. Como vocês perceberam, a gente falou da questão da estruturação, né, das vigilâncias e também falamos da importância das vigilâncias para a qualidade de vida. Espero vê-los, né, nos fóruns, sobretudo a partir dessas visitas que serão feitas, né, nesses órgãos de vigilância, para expor um pouco, né, da experiência, do que vocês conseguiram ver. Foi um prazer estar com vocês novamente. Um abraço a todos.